Rádio Aliança FM 106.3, a sua rádio católica. 20 horas 11 minutos, temperatura 29 graus, aqui nos estúdios da Rádio Aliança, Avenida Protásio Alves, 3446, Porto Alegre. Começando o programa Linha Direta Saúde de hoje, onde a gente vai conversar pelo telefone 3334-5400, dando orientações com relação a problemas de saúde, exames, assuntos relacionados a isto aí. Saúde, então, 3334-5400, temos até às 21 horas. Às 21 horas, participe conosco da oração do terço. Vamos fazer os nossos pedidos de sangue. Neste período de fim de ano, os bancos de sangue têm suas necessidades aumentadas porque há muitos acidentes. Então vamos doar sangue. Quem tem saúde, doe sangue. Precisa sangue Karine Vanzo Bastos. Ela está lá no Mãe de Deus, Hospital Mãe de Deus, na José de Alencar. Pode ser doado qualquer tipo de sangue. E também Luiz Henrique de Oliveira Vargas, na Santa Casa, ali na Independência 75, ali no centro. Também pode ser doado qualquer tipo de sangue. Doar sangue é um gesto de amor, seja doador de sangue e de órgãos. Alô? Boa noite, doutor Nelson. Boa noite. A paz de Jesus. Paz de Jesus também. Eu só queria tirar uma dúvida. Já há muito tempo tenho acompanhamento no clínicas e agora passei para PUC por outros problemas. Daí eu tenho hemangioma no fígado. Nunca ninguém me explica o que é esse hemangioma. E daí fazendo exames eles agora falaram que eu tinha gordura no fígado. Que eu poderia com que eu poderia me alimentar ou aonde eu poderia me cuidar para não agravar esse problema. Eu fico na escuta e eu agradeço muito. Só uma perguntinha. A senhora de bom e uma boa noite. Alô? Muito obrigada. Alô? Só uma coisinha. A senhora tem diabetes? Sim. Tem diabetes? Não. Não, tá bom. Obrigado pela sua participação, então. Eu vou explicar agora. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. A paz de Jesus, a senhora. Obrigado pela participação, então. Bem, o fígado é um órgão que é muito importante para a nossa sobrevivência, não tanto assim pelos mal-estares digestivos que às vezes as pessoas atribuem ao fígado, como por exemplo, enjoo, dor de cabeça, por aí. Esses sintomas, em geral, não repercutem, não têm muita relação com o fígado, a não ser em circunstâncias excepcionais, claro, né? Mas o fígado, ele funciona como uma fábrica, assim, para o nosso corpo. Os nossos alimentos são processados ali. Então, aquilo é como, assim, uma usina de força para nós. Ele pode, claro, como órgão que é muito cheio de vasos, né? Artérias, veias, como ele funciona muito, ele é como uma fábrica, eu falei antes, ele tem que ter muita energia. Essa energia vem através do suprimento de sangue. Esses suprimentos de sangue chegam ao fígado através de quê? De artérias e saem do fígado através das veias. O fígado é nutrido por artérias grossas e dá saída às veias grossas também. E daí podem se originar os hemangiomas. Porque como o fígado tem muitos vasos, eles podem se enovelar, se agrupar, se tornarem assim como que uma esponja de veias e artérias todas enroladas, um novelo assim bem espesso às vezes. Isso se chama um hemangioma. Nós temos hemangiomas às vezes visíveis
na pele. As pessoas têm aquelas manchinhas vermelhas, às vezes. Aquilo são pequenos hemangiomas na pele. São pequenas dilatações de vasos. É o mesmo no fígado. O que importa isso? Não importa muito. O fígado continua funcionando bem e, em geral, o hemangioma do fígado não tem grande problema. O fator decisivo para nós avaliarmos o hemangioma do fígado é o tamanho do hemangioma. Se ele for muito, muito grande, ele pode até, em alguma circunstância de trauma, batida, né? Pode apresentar sangramento, porque ele é muito rico em vasos. Então, se batem em cima, principalmente se ele é superficial, né? Ele pode apresentar o sangramento. Isso, no entanto, é uma coisa bastante incomum. De modo que, quando tem hemangiomas assim que não atrapalham a função do fígado, que não distorcem as estruturas do fígado, o fígado está funcionando bem, a gente simplesmente observa esses hemangiomas com exames periódicos. Raramente nós precisamos fazer uma intervenção. A intervenção pode ser através da embolização, quer dizer, injeta-se substâncias lá que provocam que esse hemangioma murche. Então, uma substância que provoca a esclerose, digamos assim, a contração, a obstrução desse hemangioma. E tem várias técnicas, é claro, não é? E também pode ser, se for bem superficial, tratado com laser terapia muito específica. Se for um hemangioma que está distorcendo as estruturas, porque é volumoso, aí a gente pode até considerar uma intervenção cirúrgica. Isso, no entanto, é raro, bem raro. Agora, com relação à presença de gordura no fígado. O fígado tem uma certa quantidade de gordura normalmente, assim como todos os nossos órgãos têm, né? E o fígado processa as gorduras. Ele é a fábrica, como eu falei. Então, ele processa tudo que nós comemos. Ele processa as proteínas, ele processa os açúcares e carboidratos, e ele também processa as gorduras. Essas gorduras, quando estão, em algumas circunstâncias, aumentadas dentro do fígado, nós chamamos essa doença de esteatose hepática. São mais comuns em pessoas que têm uma tendência hereditária ou que têm uma obesidade importante, porque o fígado faz parte do nosso corpo. Se o corpo todo é gordo, o fígado também é gordo, então ele tem gordura. E algumas doenças muito comuns entre nós, como o diabetes. Por isso a gente sempre pergunta, investiga, quando se vê um caso de alguma gordura no fígado, ou muita gordura no fígado, nós investigamos a pessoa para a presença de diabetes. O diabetes é um dos fatores que contribuem para a presença da gordura no fígado. A presença da gordura no fígado em si, ela não tem grande problema quando a quantidade é pequena. Quando aumenta muito a gordura no fígado, o fígado pode até estar um pouco aumentado, inchado pela presença desta gordura, e ela pode ser uma porta de entrada, um início de uma inflamação do fígado. Então nós chamamos de hepatite gordurosa, para explicar melhor, ou esteatonecrose
que é o termo médico para essas circunstâncias. Quer dizer, a gordura ela acaba provocando inflamação. Quando excessivamente presente, ela provoca inflamação no fígado. O fígado se inflama, pode ter até uma hepatite. Isso é mais comum em pessoas que abusam do álcool etílico, ou seja, das nossas bebidas alcoólicas. Então, o fígado pode criar gordura progressivamente e depois passar para a inflamação para a morte de algumas células, não é? E em casos extremos, nós podemos ter até a cirrose. Muitos casos de cirrose em geral, tem associado um excesso de gordura. O tratamento da presença de gordura no fígado, é claro que deve ser conduzido por um especialista, ele que vai julgar se a pessoa precisa de tratamentos específicos. Claro, a alimentação é fundamental. A alimentação tem que ser uma alimentação em que a pessoa, se é obesa, perca peso, e uma alimentação que favoreça a mobilização das gorduras do fígado. Isso, no entanto, não é uma coisa assim muito fácil. De qualquer forma, ainda estão em estudos medicamentos. Os medicamentos que se usavam antigamente para remover a gordura do fígado, eles provocam reações indesejáveis, então se parou e ainda nós não temos um medicamento específico. Se a senhora tem alguma dúvida mais concreta a respeito, né, por favor, ligue de novo. A gente tem que fazer um apanhado assim rápido, às vezes não responde às dúvidas da pessoa. E já temos alguém na linha. Alô? Alô. Boa noite. Boa noite. Eu sou Simone de Gravataí. Sim, dona. E eu tenho uma dúvida, doutor. Eu tenho SAF, né? Antifosfolípidos. E estão fazendo uma investigação na minha filha, porque minha filha está dando as cardiolipinas indeterminada, né? Sim. E aí eu tenho, mas ela está dando indeterminada. E agora, um dos últimos exames, ela estava gripada e ela fez e deu positivo, né? Aí a médica disse que é SAF, mas não fez 3 exames. Tem que dar 3 cardiolipinas positivas para ser SAF, né? 3 exames, um de seguido do outro, para dar o diagnóstico, né? E começar o tratamento. Só que ela é uma criança ainda, né? Que idade eu tem? Gostaria... Ela tem 8 anos. Sim. Só que só está sendo investigado, doutor, porque eu tenho, o senhor entende? Só que apareceu o diagnóstico para mim com 35 anos. A senhora Depois não tem nenhum filhos, né? antecedente de sangue que tenha essa moléstia? Olha, eu não posso dizer porque eu não sei. Não sabe. Os meus pais não tinham, né? Que eu saiba, né? Uhum. Ou às vezes até as manifestações são poucas e a pessoa não tem o diagnóstico feito, porque também não é uma doença que se vê diariamente, não é uma doença hereditária. Sim. Ou pelo menos com uma certa ocorrência hereditária predominante, né? Sim. Bem, é claro que primeira coisa, a pessoa deve procurar esses serviços de genética, né? Sim. Para fazer a avaliação, são avaliações complexas. A senhora, se já teve o diagnóstico bem firmado, avaliação... o meu, né, doutor? Como? Só que o dela, o que a minha dúvida maior é com ela, assim, o que aconteceu quando apareceu a doença? Quando a senhora falou uma coisa, desculpa ele interromper, a senhora falou que a menina estava gripada, é isso? Isso. Assim, que tipo de gripe ela teve? Coriza, ou teve febre, teve tosse? Teve febre, daí ela estava tomando antibiótico, você não entende? Ela estava com infecção, primeiro deu infecção na garganta, deu gripe forte nela,
Aí depois começou uma infecção no ouvido, tomou outro antibiótico. E no meio desse intervalo, assim, tomando antibiótico, a médica disse, não, vamos fazer. Mesmo que dê um pouquinho alterado, a gente não vai dar o diagnóstico como SAF, porque pode ter sido pelo fato dela ter tomado antibiótico, estar com febre, né? Exatamente, é isso que eu penso. O exame não é perfeitamente válido, né? Sim. Eu não digo que o exame seja sem valor, mas Sim. diminui muito a acurácia do exame quando feito em situações em que a pessoa está passando por uma infecção. Aparentemente era uma infecção séria, não é? Tanto que precisou mais de um antibiótico até. Em geral, a gente não usa. Para gripe comum, não é? Resfriado comum, não se usa antibiótico. Então, eu imagino que ela teve mesmo uma amigdalite, depois que ela teve infecção no ouvido, uma otite com bactérias. Até encheu de sapinho na boca dela, você entende? Encheu de bolinhas, né? E veja só, essa é uma complicação comum quando usa antibióticos de amplo espectro, chamados são antibióticos que atingem um número amplo de bactérias, né? Mas eu acho que esse exame, ele, claro, precisa ser repetido depois que a menina estiver em boas condições, equilibrado, tudo normal, deixe passar um tempo, não é? Sim. A senhora sabe que... mas o meu, assim, mais, doutora, assim, ó, que a doutora já quis, assim que deu esse exame positivo, né, que estava só dando indeterminado, ela queria começar um tratamento como se ela já tivesse a SAF, você entende? Aí eu não quis, né, porque pelo fato dela, eu já tomo remédio, eu já passo mal, né, ainda mais uma criança que não tem o diagnóstico fechado, né. E a senhora, acha, né? A senhora é adulto, o tratamento é para criança é outro, né? Ela queria dar o mesmo tratamento que eu, porque hoje, doutor, eu uso só o AS, porque eu uso os anticoagulantes, por exemplo, que nem varfarina, os outros todos deu problema, deu hemorragia, né, deu problemas sérios, né? E ela, no caso, eu tomo um AS por dia, e agora até ele mandou diminuir para o Somagin, que é 81, né? Pelo fato que o sangramento está dando mesmo com um de 100, que é o AS infantil esse. Você entende? Entendo. Só que a minha preocupação é que ela não fechou o diagnóstico da SAF, que no caso teria que ser 3 cardiolipinas IgM positivos. Olha, a começar um tratamento, você entende o que eu quero dizer? Entendo. E a minha preocupação é que ela é uma criança, eu acho que sim, entende? eu acho que a gente tem que agir com prudência nesses casos, né? Iniciar o tratamento com 8 anos de idade, se for realmente comprovado, não é? Por novos exames, não é? Que o tratamento é necessário, porque a senhora sabe que o tratamento depois é pro resto da vida, né? Eu sei, porque eu já deu vários problemas, você entende? Até com o AS eu tive vários problemas. E a minha preocupação é que ela é uma criança e a SAF, ela em si, claro que o senhor é médico, o senhor deve saber que ela atinge mais na fase adulta. Né? Assim, para ter filhos, né? Pode dar trombose, essas coisas assim, como aconteceu, que eu já tive um aborto, né? Na juventude. Só que assim, a minha preocupação doutor, que ela, além de ser uma criança, ela disse que é para prevenir, para não dar uma trombose. Mas como que vai dar uma trombose? Claro, pode dar, mas uma trombose, uma criança, sendo que o diagnóstico não fechou um exame só, você entende? Por exemplo, o meu reumatologista, quando pegou o primeiro exame, ele pediu para eu fazer mais 3. Para fechar o diagnóstico, que é bem complicado, sabe, para ser diagnosticada. Bom, né, com relação a, assim, se faz 1, 2, 3, não sei se é necessário realmente 3, mas pelo menos um que seja feito com a pessoa normal, sem febre, sem antibiótico, sem sapinho na boca, não é? Eu acho que é a lógica, né? Sim, ela fez terminando o antibiótico, né, doutor, e não estava bem curada ainda, né? A doutora pediu para fazer uma reumatologista e eu fiz e deu positivo, deu 38, né? Que em criança 25 já é positivo, né?
Bom, isso eu não estou a par dos valores, mas de qualquer forma deu aumentado. Mas é como nós dizemos, por exemplo, ela tem uma inflamação, né? Sim. Uma inflamação. Inflamação na garganta, na boca, no ouvido, né? E o fato de ter uma inflamação libera no nosso corpo, todo ele, no nosso sangue, uma série de substâncias. Tá? Sim. Algumas dessas substâncias podem interferir com os exames. Por isso, é aconselhável repetir o exame com as pessoas em boas condições de saúde, ou pelo menos sem que esteja sofrendo o estresse de processos inflamatórios, gripes, grandes estresses emocionais, traumatismos, só para dar alguns exemplos, né? Então, acho que deve ser repetido o exame, sim, né? E é claro que começa o tratamento, daqui a pouco pode dar algum rebote, então é melhor ter a segurança para iniciar o tratamento. A senhora já tentou esses anticoagulantes mais modernos? Por exemplo, eu já usei o Xarelto e deu uma hemorragia, você entende? Eu não tentei nem mais nenhum. Mesmo com pouca dose? No meu caso, eles fizeram um comprimido por dia, né? E deu sangramento um pouco pela boca, né, doutor? E daí, como o meu reumatologista disse que esse Xarelto seria um anticoagulante não bom para a SAF, né? Porque o meu tipo de SAF agora foi descoberto que é gestacional, não é pode dar trombose também, mas no caso... Gestacional? Sim. Isso, diz agora, né, doutor? Porque até há pouco tempo eu estava com a SAF da trombótica, né? Mas aí é uma confusão, doutor, porque um hospital tirou o diagnóstico e outro deu. A PUC deu como é SAF mesmo, né? E daí, aqui em Gravataí, que eu sou de Gravataí, que pediram para mim para o Clínicas. O Clínicas fez uma cirurgia, que eu fiz uma ablação no coração, né? Tive um problema sério no coração. Aí eu fiz a cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, até fiquei bem. Só que aí aqui em Gravataí, os médicos do posto pediram para examinar as crianças para ver. Só que aí lá no Clínicas disseram que a SAF em si ela não é genética, né? Ela é uma doença que pode estar em qualquer outra pessoa, mas mais em mulher, né, doutor? Existe uma certa predominância, não vou dizer, mas uma certa preferência, né? Por incidência familiar, como todas as outras, a grande parte das doenças, não é? Mesmo que ela não seja uma doença... como é que a gente, vamos explicar, hereditária, né? Que passa assim de pai para filho, né? Tem uma influência, compreende? Como qualquer coisa, só para exemplificar, a pessoa tem pressão alta, então há uma ocorrência maior de pressão alta nos seus consanguíneos, nas pessoas que têm o mesmo sangue, né? Então, não quer dizer que seja existe uma influência genética, mas não é dominante, né? Só que aí aqui no meu caso, doutor, como a minha família, da parte da minha mãe, morreram tudo de AVC, já ficou um pouco mais complicado, o senhor entende? Aí foi aí que começaram a querer investigar a família, né? O AVC, assim, dado em pessoas jovens? Morreram com 40 e poucos anos, assim. A minha avó morreu com 42, a minha tia morreu com 44, né? Por isso que hoje eu tomo, no caso, o senhor acha que tem o outro tipo de anticoagulante mais leve do que vai... Essa eu acho que não, né, doutor? Existem vários tipos de anticoagulantes e, na verdade... mais seguro, né, doutor, para não dar hemorragia, porque todos que não dê hemorragia, que não precisa estar fazendo o exame de coagulação toda hora, né? Sim. Mas eu ia comentar assim, os problemas de trombose, de AVC trombótico, de infarto, eles estão muito frequentes em todo o mundo, né? Então é uma área que se pesquisa muito.
e frequentemente aparecem novos anticoagulantes, né? Sim. E muito comumente. Eu não estou a par assim eu acompanho digamos, o progresso dessas pesquisas no exterior. Não sei aqui no Brasil se está disponível no comércio, compreende? Às vezes tem produtos que são restrita, de comercialização restrita. Então, suponho que os especialistas, que teoricamente têm que estar atualizados, não é? Eles saibam o que estão fazendo, né? A senhora sabe, por exemplo, a AES, o ácido acetil salicílico, é um antiagregante da plaqueta, é por aí que ele atua como anticoagulante. Nem todas as pessoas podem tomar. É por isso que eu me preocupei com a minha filha, só entende de começar um tratamento sem ter certeza, pelo fato que ele prejudica outras coisas, né, doutor? Ele pode ter alergia, a gente não sabe também, né? Não é coisa assim, claro, um dos medicamentos mais usados no mundo inteiro, não é? Bastante seguro e tudo, não é? Mas a gente precisando toma, mas se puder evitar, melhor evitar. Claro. Né? Aí eu tô assim, doutor, que eu nem durmo direito mais depois que eu soube esse negócio dela, né? Assim que essa possibilidade natural grande, que a gente assim, se preocupe, né? Mas claro. Se tiver, vamos tratar, né? Se não tiver, ótimo, mas tem que repetir o exame. Eu acho assim, eu acho isso. De qualquer forma, a senhora está levando a menina em pessoas especializadas, não tá? Sim. Só que o que me deixou mais assim ansiosa, só sabe até que meu marido é seu fã, né? Ele tá sempre escutando o senhor, eu também, porque eu acompanho, né? Ele até estava falando que não liga para perguntar, né? A minha preocupação maior é por ela não ter deixado fazer 2 com ela sã, no caso, sem nenhum problema de gripe, para daí dar o diagnóstico. Eu faria outro exame. Eu faria outro exame. Porque já está dando indeterminado já faz tempo, o senhor entende? Indeterminado, só que o meu reumatologista disse que indeterminado não é a doença. O senhor entende? Tem que dar positivo para ser a doença, né? Positivo. Então a minha preocupação, porque ela é uma criança ainda, né? Se fosse, no caso da minha idade, tudo bem a gente se conformar um pouco, né, doutor, de usar o remédio pro resto da vida, né? Mas a criança a gente se preocupa mais, né, doutor? A criança é mais difícil também de manter um tratamento regular, permanente. Cuidar, né, doutor? Porque qualquer mancha, ela disse que tem que parar o remédio, né? Aí a gente se preocupa porque a gente não tem convênio, é SUS, né, doutor? Não é qualquer hora que eu vou chegar na doutora dela e vou dizer assim, vou parar o tratamento que deu uma mancha roxa nela. Não é assim, né, que nenhuma pessoa que tem condições financeiras de pegar um médico e sair em qualquer momento, sair correndo, né, doutor? Bom, a senhora sabe, né, se tem hemorragia, isso tem que ir uma emergência, né? Sim. Mas muito obrigada, viu, doutor? Você me deixou um pouco mais tranquila, assim, que eu não estou errada no sentido de eu pensar, né? Não, eu acho que a gente tem que agir com prudência, ainda mais que não é uma situação de emergência, né? Então, porque até mesmo a SAF, ela dá quando ela vai atacar mesmo, ela dá como é que eu vou lhe dizer, um sintoma, né, doutor? Ela não está tendo sintoma nenhum. E a menina não tem sintomas, aparentemente. Nada, doutor. Foi só por investigação mesmo, né? Por a mãe ter essa indução, entende? A senhora tem outros filhos? Tenho 2 guri. Os 2 deram negativo, né? Negativo total. As a tal de antibeta, tudo. Os antibeta também deu, esse lúpus deu negativo, todos deram negativo, só as cardiolipinas e IgM, que é a que dá o diagnóstico de antifosfolípidos, né, doutor? Ela nunca teve essa infecção de garganta, assim, grave, assim, de um lado só, com muita febre, muito pus na amígdala, assim, a senhora não recorda? Já teve, doutor, infecção, assim, bastante na garganta. Já teve? Já teve, não vou dizer só uma vez. É interessante. Eu vou perguntar, não sei se a senhora vai se lembrar. Ela fez o exame chamado anti-streptolizina.
Não, mas peraí que eu vou anotar esse nome. Nunca fiz, doutor. Peraí que eu vou anotar esse nome. Pega uma caneta, mãe, que anota o nome que ele vai dizer. Bom. O senhor pode repetir o nome? Antiestreptolizina. Porque, em geral, a doença da garganta... Como é que é o nome mesmo, doutor? Antiestreptolizina. Eu estava falando... É que a doença da garganta grave é dada por estreptococo. Daí que vem o nome. Estreptolizina. Se ela teve isso, ela pode ter antiestreptolizina. Antiestreptolizina e tem a letra O no fim. Estreptolizina. Tá, só vai repetir, meu marido vai escutar melhor aqui. Antiestreptolizina O. Tá? Isso pode desencadear um processo autoimune na pessoa, tá? Até foi bom o senhor falar, porque eu não entendo muito, né, doutor? Eu tenho problema de audição de um lado, eu não escuto mais, por isso que eu pedi para ele olhar, escutar o que o senhor falou, né? Uhum. Eu perdi a audição também por causa dessa doença, né, doutor? Então, assim, a minha preocupação hoje é ela, né, doutor? Não é mais eu, né? Então, o senhor acha que era interessante ela fazer esse exame? Olha, minha opinião é que sim. Claro que eu não sou especialista, a gente tem que usar o bom senso. O exame foi feito numa circunstância anormal, né? Sim. Então, tem lá, enquanto a pessoa está sob a ação da infecção, da inflamação, do antibiótico, daquela coisa toda, ela tem várias substâncias que alteram os resultados dos exames de toda a natureza, inclusive, né? Se a senhora fizer qualquer exame numa pessoa com infecção, vai dar alterado. A glicose vai dar alta, por exemplo, não é? Porque há uma descarga de hormônios, uma série de coisas. Então aí é preciso esperar esfriar todo o processo, a pessoa ficar normal, não é? Deixar um tempo, inclusive tem que deixar um tempo, porque o organismo leva tempo para se recuperar, não é assim. Estou sem febre, estou bom. Não. O processo inflamatório vai se esvaindo aos poucos, leva dias, conforme a intensidade, pode levar semanas. E daí, então, fazer o exame. E daí tomar uma decisão. E aí, essa menina tem que ser muito bem instruída, conversa com ela, né? Se for o caso, né? De ser necessário um tratamento permanente. E tem que instruir bem, porque, imagina, ela não é nem adolescente, sabe que adolescente é difícil de lidar, né? Sim, daqui a pouco vai dizer assim, eu não vou tomar nada, ou sei lá o quê, não quero, não vou mais, não sou doente, não sinto nada, e assim por diante, né? É o que ela já me diz, né, doutor? Que ela disse, né? Por que eu vou tomar uma coisa se não está me dando sintoma nenhum que nem deu em ti, né? Aí é difícil, né? É complicado, o senhor está me dizendo, né? Tem que explicar bem, né? Sim. É isso aí. Obrigado, doutor. Eu vou ver esse exame que o senhor falou, vou conversar com a pediatra aqui do posto. E muito obrigado, porque a gente fica com muitas dúvidas, né, doutor? E eu estou assim com o coração de mãe, o senhor sabe como é que é, né? A gente vive intranquilo, assim, com qualquer probleminha a gente perde o sono, como a senhora falou, né? É verdade. Mas muito obrigado, doutor. Não tem de quê. Paz de Jesus a senhora. Obrigado pela participação. Obrigado, tchau. 15 minutos faltam ainda para encerrar. A temperatura está bastante alta para esta hora da noite. 27 graus aqui na Rádio Aliança, que fica mais ou menos alto, né? Aqui lá para baixo da cidade deve estar mais quente ainda. Então as pessoas têm que cuidar, vão se hidratar bem, né? Principalmente os idosos e as crianças pequenas. Cuidado para não ter desidratação. Tome bastante líquido. Nesse período de muito calor, assim, as perdas de líquido não é pelo suor, mas é a perda pela respiração.
é maior, porque nós respiramos com mais frequência quando está calor, né? E isso acarreta que a gente perde água pela respiração, desidrata com facilidade. O idoso, por exemplo, ele tem os sentidos embotados muitas vezes e não percebe, não sente sede, né? Também o idoso tem certas restrições, às vezes, com relação à ingestão de água. Ele não gosta de ingerir muito líquido, porque tem que estar urinando toda hora, por exemplo, né? Tem dificuldade de se movimentar, de ir para o banheiro, etc. Então, cuide da sua hidratação nesse período. 2 litros de água é pouco para esses dias quentes, né? O ideal seria que a pessoa tomasse 3 litros. A água que eu digo é líquidos, né? E aí vai estar bem hidratada, né? Procure, é claro, concentrar a tomada, a ingestão do líquido durante as primeiras horas do dia, de manhã, né? Porque depois a pessoa tem que se movimentar à noite, levantar à noite, principalmente para um idoso, isso é problemático, né? Então, ficou aqui essas dicas, não é? Além do que nós temos visto aí na imprensa, as campanhas do governo, né? de prevenção, de exames de todo tipo e disponíveis. E as vacinações, sarampo, por exemplo, continua a campanha da vacina do sarampo, que nós temos problemas seríssimos aí, sarampo voltando com força, né? Os pais não levando mais as crianças para fazer aquelas vacinas básicas. É um problema muito sério e essas vacinas estão disponíveis. Essas e outras, muitas vacinas disponíveis no SUS. Então aproveite essa disposição, digamos assim, do governo de fazer essas vacinas e de instituir exames preventivos para nós fazermos aquilo que o povo sempre falou, melhor prevenir do que remediar, né? Temos 12 minutos de programa ainda, ligue para cá, é 3334-5400. Nós somos a Rádio Aliança, uma rádio não comercial, de caráter educativo, uma rádio ligada à Igreja Católica, Arquidiocese de Porto Alegre, uma rádio que não tem, portanto, propaganda. Aqui nós não temos receita através de comerciais e apelamos para as pessoas para que nos ajudem a que nós possamos continuar sobrevivendo. Agora, daqui a poucos dias vamos completar 29 anos no ar, com doações, com contribuintes que nos ajudam. E todos sabem também que no fim de ano as despesas aumentam. Nós precisamos aqui pagar férias, 13º salário, assim como todos aqui. Nós temos funcionários e precisamos da sua ajuda. Ajude-nos para que nós possamos cumprir com as nossas obrigações, também os nossos impostos. Tudo isso precisa vir necessariamente das pessoas que contribuem conosco, dos contribuintes, seja contribuinte da nossa rádio. Como é que faz? Bem, pode ligar para cá e se informar, né? Ou pode entrar no nosso site www.alianca.fm.br. No nosso site tem as orientações de como ser contribuinte e tem bastante outra coisa, claro, não é? Tem as informações da rádio, tem programas gravados, tem notícias da igreja, uma série de informações estão lá no site da Rádio Aliança, né? Também eu acho que é bem cômodo a pessoa ser contribuinte, ela diz como quer contribuir, como quer fazer, não é? Pode até
mandar debitar no seu cartão de crédito periodicamente, com a periodicidade que interessar. E a gente vai agradecer muito, né? Porque afinal quem contribui com a Rádio Aliança está participando de uma obra de evangelização. Nós aqui proclamamos o Evangelho, proclamamos a vida, proclamamos o bem. Os programas que nós fazemos são todos eles para ajudar, para instruir, para consolar. Ajude-nos. 20 horas e 50 minutos, 10 minutos para o nosso término. Vamos também convidar as pessoas, agora nestes dias, são dias que a igreja passa no período chamado Advento, que significa o período em que a gente está esperando o Natal, para a pessoa fazer a sua preparação para o Natal. Existem uns livretos de preparação para o Natal disponíveis nas paróquias e grupos de oração que se preparam. Também aproveite para fazer a sua confissão, colocar em dia a sua vida, assim como nós procuramos pagar as nossas dívidas financeiras, também vamos tratar de nos colocar em dia com a nossa parte espiritual. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo. Quem sabe alguém ainda queira ligar, né? E em questão de 2 minutos mais ou menos a gente volta para, se ninguém ligar, encerrar o programa de hoje. Rádio Aliança FM 106.3, a sua rádio católica, 20 horas e 57 minutos, temperatura 27 graus, aqui na Avenida Protásio Alves, 3446, sede da Rádio Aliança. E nós vamos encerrar o nosso programa por aqui. Se nós iniciarmos alguma conversa agora, fatalmente vamos adentrar a oração do terço, e a programação da rádio vai ser atrapalhada. Agora, às 21 horas, nós temos algumas mensagens e logo depois, então, reze o terço conosco. Nós continuamos com nossa campanha dos terços pela santificação das famílias, dos sacerdotes e do Brasil. Reze o terço conosco. Se tiver um tempinho, depois ligue aqui para a rádio, entre em contato através da internet para nós inserirmos os seus terços na nossa estatística, que já vem de vários anos, né? E procure sempre por nós, www.alianca.fm.br. Fique agora então com a oração do terço. Voltamos na próxima terça-feira. A paz de Jesus.